Como se não bastasse o quebra-quebra de ontem, teve alerta de suspeita de bomba na esplanada dos ministérios nesta manhã, no prédio do Ministério do Trabalho. E é para lá que a gente vai agora com a repórter Érica Blaine, já está com a gente por aqui. E a movimentação por aí agora, Érica. Boa tarde. Olá, boa tarde, Orengo, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos. Pois é, né? Surpresa atrás de surpresa. O Ministério do Trabalho aí, que foi um dos prédios apedrejados durante o protesto, olha só o resultado, inclusive, desse tipo de manifestação. Mesmo assim, os funcionários teriam um expediente normal nessa quinta-feira. A única recomendação é que eles não entrassem pela portaria principal, que foi apedrejada, mas pelo anexo. Tudo ocorria bem até umas 10 horas da manhã, quando eles foram obrigados a sair do prédio por causa da ameaça de bomba. O clima que já estava tenso, com presença policial, com a presença do Exército aqui durante a manhã quase toda, ficou mais tenso ainda com a chegada da Polícia Federal e o esquadrão de bombas. E aí foi aquela confusão, muita gente aqui no estacionamento, na calçada da esplanada dos ministérios, aguardando aí uma notícia, né, se havia ou não bomba. Esse clima de tensão e de tristeza também, que foi uma palavra que a gente ouviu muito aqui nessa manhã, as pessoas todas, independente do partido político, do posicionamento, mencionaram aí que esse cenário aí de destruição causou muita tristeza à população do Distrito Federal. Esse clima todo foi intensificado pela ação da Polícia Federal, quando chegou com o esquadrão de bombas, mas foi confirmado às 11h30 da manhã, mais ou menos, de que não havia bomba aqui no local. As pessoas tentam voltar aí ao clima de normalidade, muita gente passa por aqui, tira selfie, faz vídeo, tenta registrar esse momento aí da história, né? A pichação aqui está sendo retirada nesse exato momento e o clima é esse, de tristeza, de tensão, muita gente aí se sentindo desprotegida e triste. Cláudio Humberto e Orengo. Obrigado, Érica. Em cima do lance, trazendo as informações. Agora, Cláudio Humberto, essa história de ameaça de bomba no Ministério não é de hoje isso, né? Não é de hoje, né? A gente espera que, como das outras vezes, seja apenas um trote de alguém que acha que, num momento como esse, acha engraçadinho ligar para uma repartição pública e dizer que lá tem uma bomba. Olha, o que a gente vê é que nesse estado de coisas que nós chegamos, os funcionários públicos, os servidores públicos estão aterrorizados. Eles ficam ali à mercê da violência desse tipo de delinquente, de vândalo, né, que invade, toca fogo, destrói e rouba. O que eles encontraram de valor ontem nos prédios que invadiram, eles levaram embora, né, roubaram, saquearam as repartições públicas. Isso é muito triste, mas é decorrente da ausência da autoridade policial ou militar na proteção à esplanada dos ministérios, né? Em abril passado, há um mês atrás, o GDF conseguiu arrumar no governo federal um acordo pelo qual a Polícia Militar do Distrito Federal foi dispensada de proteger prédios dos ministérios, aqui da esplanada dos ministérios, exatamente os prédios que são frequentemente, semanalmente, às vezes até diariamente invadidos por manifestantes. Agora diz que essa é uma tarefa da União, só que a União não dispõe de força regular para fazer esse trabalho e, com isso, são os servidores que ficam à mercê da violência. O militar do Corpo de Bombeiros de Goiás sacou uma arma e ameaçou um enfermeiro no hospital de base na madrugada desta quinta-feira. Os dois se desentenderam por causa do atraso no atendimento do filho do militar. O bombeiro chegou a bater com a arma nas costas do funcionário do hospital. A PM foi chamada e os dois levados à delegacia. O militar foi liberado depois de assinar um termo de comparecimento. E o filho do ex-presidente da Valec, Juquinha Neves, o empresário Jader Ferreira das Neves, foi preso nesta manhã, junto com o advogado dele, durante a operação de volta aos trilhos, realizada em Goiás e no Mato Grosso. A Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro e pagamento de propina na estatal durante a obra da ferrovia Norte-Sul. A gente volta a falar com a Renata Dourado,
Porque essa é mais um desdobramento aí da Lava Jato, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. E teve como base a delação de empresários que disseram que tiveram que pagar propina para participar dessa grande obra, que, imagine você, demorou 25 anos para ficar pronto. O custo inicial seria 8 milhões, mas nem se sabe ao certo quanto que foi gasto. Muito dinheiro saiu aí pelo ralo, né? Então, essas duas pessoas, pai e filho que você citou aí, para você ter uma ideia, eles já tinham sido condenados a 10 anos e 7 anos de prisão, respectivamente, exatamente por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, mas eles estavam aguardando o recurso desse julgamento, dessa decisão aí, em liberdade. E agora sim, né, a polícia está investigando porque há uma desconfiança de que, apesar dessa condenação, apesar de toda essa descoberta, eles ainda continuavam lavando dinheiro. Então foram apreendidos vários bens, muitos apartamentos, aí você vê imagens dessa ferrovia, muitos apartamentos, casas, até uma aeronave, porque a desconfiança é que eles tenham lavado algo em torno de 4 milhões e 400 mil reais em dinheiro. Então essa ferrovia Norte-Sul foi inaugurada em maio de 2014, aí você vê imagens, depois de 25 anos, como a gente falou, do início das obras, o trecho entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, tem 855 quilômetros de trilhos. Rodrigo, uma última informação, a gente tem informação de que o traficante Fernandinho Beiramar, nós falávamos aqui ontem sobre essa operação com relação a ele está chegando a Brasília, porque, como a gente disse, a polícia não sabe o que fazer, porque mesmo dentro de um presídio federal, ele que já tem mais de 300 anos de condenação, mesmo dentro de um presídio federal, ele continuava comandando o tráfico de drogas e outras 11 empresas que foram criadas também para lavar dinheiro. Então, ele está vindo aqui para Brasília e aí a Polícia Federal, para a superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, a Polícia Federal, por questões de segurança também, não vai dizer qual presídio federal que ele vai ficar, mas a informação é essa. Ele está vindo aqui e depois ele vai para algum lugar que não se sabe aonde, viu, Rodrigo? Obrigado, Renata. Vai fazer companhia a ex-governadores, né? A propina em superfaturamento do Mané Garrincha era paga de diversas formas, até por meio de doação eleitoral. É o que diz a delegada responsável pelas investigações da PF. As prisões de Agnello Queiroz, José Roberto Arruda e Tadeu Filipelli vencem no sábado, mas nada impede que a Justiça converta a temporária em preventiva. Os ex-governadores, segundo a Polícia Federal, teriam comandado o esquema que desviou 900 milhões de reais das obras da Arena. Nesta quarta-feira, o ex-governador Agnello Queiroz, preso na sede da Polícia Federal, recebeu a visita da mulher dele. Ela chegou ao local por volta de 16 horas da tarde. Além de Agnello, também foram detidos nesta terça-feira o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Eles são acusados de comandar uma quadrilha que desviou pelo menos 900 milhões de reais das obras do estádio Mané Garrincha, a arena mais cara da Copa do Mundo. Havia várias formas de entrega desses valores, que são valores, obviamente, propina, vinculada à execução da obra do estádio Mané Garrincha. Tinham valores que eram pagos em cash, valores que eram pagos através de eventos, atendendo a pedidos dos agentes políticos, inclusive doação eleitoral. O inquérito policial relaciona exatamente esses valores. As suspeitas levaram a Justiça a bloquear os bens dos 3 políticos investigados. Foi autorizado ainda o bloqueio de 100 milhões de reais de José Roberto Arruda, 10 milhões de reais de Agnello Queiroz e 6 milhões de reais de Tadeu Filipelli. Filipelli também sofreu outra consequência. Foi exonerado do cargo de assessor especial do presidente Michel Temer. Além dos políticos, outros 7 servidores e empresários também tiveram os bens bloqueados, um total de 50 milhões de reais. Todos foram presos temporariamente. Se a Justiça decidir, as prisões podem ser convertidas em preventivas, que é por tempo indeterminado. As investigações ainda devem trazer mais desdobramentos, porque o Ministério Público deve pedir a qualquer momento a quebra de sigilo bancário e telefônico de todos os detidos. As prisões aconteceram depois da delação premiada dos executivos da Andrade Gutierrez. A empreiteira e o Grupo Engenharia formaram o consórcio que reformaram o estádio Mané Garrincha. As duas empresas também tiveram 100 milhões de reais bloqueados. É realmente uma investigação que prossegue, Cláudio Humberto, e continua espantando o DF em relação à quantia do desvio. Os volumes são espantosos, né? A polícia disse que, no mínimo, foram pagos em propina aos agentes públicos 15 milhões de reais, mas há uma estimativa, uma expectativa de que, no decorrer das investigações, ele chegue a um número muito maior do que isso, 3 ou 4 vezes maior do que esses 15 milhões. O projeto, como se sabe, foi orçado de construção do estádio em 600 milhões de reais e acabou custando mais de 1,5 bilhão, portanto 900 milhões a mais. Esse dinheiro todo precisa ser explicado. De que maneira foi possível uma obra de 600 milhões passar a custar 1 bilhão
de reais. 1,5 bilhão. E a seguir, Minha Brasília explora o mundo da decoração essa semana. É logo depois do intervalo.